com o programa Pense Saúde, hoje falando de trombose. E para responder as nossas perguntas e as suas aí de casa, estão conosco hoje o angiologista doutor Francesco Evangelista Botelho, a hematologista doutora Fabiane Dias Lopes e o angiologista doutor Alexandre Passi Stelling, todos cooperados da Unimed BH. E você, muitas perguntas já chegaram, a sua não, dá tempo ainda. É só ligar para 3209-0119 ou enviar o WhatsApp para 031 9642 8473. 9642 8473. Algumas já chegaram, daqui a pouco eu começo a responder as de casa. Antes, nós vamos falar um pouco sobre tratamento, que a partir do momento que foi diagnosticado ou que foi feito um rastreamento, né, pelo exame de sangue, a pessoa teve trombose. E aí, como é dada continuidade para o tratamento, doutor Alexandre? Bom, a trombose venosa profunda, o tratamento basicamente é instalar o mais rápido possível o uso do anticoagulante. Tá. Hoje a gente tem uma variedade maior de tratamentos, inclusive já de uns anos para cá, o tratamento ambulatorial. Há mais tempo, há uns anos atrás, praticamente internava-se quase toda a trombose. Hoje, até tromboses médias, a gente faz tratamento em casa, né, com medicamentos bem mais fáceis de controle. Então, basicamente, é o uso de anticoagulante, as medidas de analgésico, porque geralmente dói. Eu, pessoalmente, não uso muito repouso. Melhorou um pouquinho a dor, eu coloco meia elástica naquele paciente e coloco ele para andar, que já se sabe já há muito tempo que o caminhar, essa a deambulação, né, ajuda a recanalização, a reconstrução desse coágulo. Porque o anticoagulante, ele não dissolve o coágulo. É uma pergunta muito frequente. O anticoagulante, ele impede que o trombo aumente, que ele pegue veias cada vez maiores e impede que esse coágulo solte e dê embolia pulmonar. E o seu organismo vai recanalizar, vai tentar desobstruir essa veia. É um processo lento. Quanto mais longo é o coágulo, quanto mais grossa é a veia, mais tempo demora. Então, algumas tromboses demoram meses ou até mais de ano. O seu organismo que vai fazer isso e o anticoagulante, de acordo com cada caso, vai ser tomado pelo tempo conveniente, que aí varia de caso para caso. Mas basicamente o tratamento é esse. Anticoagulante. A partir do momento que a pessoa teve uma vez um caso de trombose, fez o tratamento, ok, ficou livre daquele quadro naquele momento. Como é que deve ser a continuidade disso? Ou seja, é uma pessoa que tem sempre risco de ter uma recidiva, ter novamente a trombose, doutor Francisco? Eu acho que aí a gente precisa ver dois aspectos. Um que é a questão da doença subjacente, se ele tem trombofilia ou não, né? O hematologista pode falar melhor. Mas a ideia que tem que preponderar é de uma doença realmente, desde que ela é instalada, ela sempre vai deixar alguma sequela, né? E essa sequela, ela depende da rapidez com que se processa esse desentupimento, que pode ser feito por vias naturais do organismo, e hoje você já pode fazer isso também por via medicamentosa, que é uma novidade no tratamento da trombose venosa profunda, que é você entrar com um catéter dentro da veia, através de métodos endovasculares, e instilar no interior do trombo uma substância, um remédio, uma droga, né, que faz a lise do coágulo. Vai quebrar, vai... Exatamente. Isso tem impacto imediato, porque reduz a chance de ter embolia pulmonar, e tem impacto a longo prazo, que evita as sequelas da presença do trombo e dessa recanalização. Quase sempre quando essa recanalização se faz, ela lesa o trombo, ela lesa a válvula, que é a estrutura do vaso, né? Certo. Então, essa lesão e a permanência do trombo, que muitas vezes o paciente não recanaliza isso, a maioria das vezes não se recanaliza de maneira completa, a permanência desse trombo faz com que o quê? Ele desenvolva uma estase. O que é isso? Fica o sangue não drena rapidamente como drenava numa veia saudável. Então essa estase
é fator de risco para novos episódios de trombose. Tá, né? certo. Então, assim, a gente pode falar que hoje até tem uma maneira de... É claro que tem indicações bastante precisas. São alguns casos. Exatamente, bastante precisas, mas você pode também ajudar nesse processo de aliviar. dos olhos. Porque eu imagino, depende, todo mundo, senão vai todo mundo querer fazer isso. Mas depende do tamanho, da localização, Esse método do risco. chamado fibrinole são basicamente quando pegam veias de grosso calibre no abdômen, né, que é a veia ilíaca. Que existe esse risco de... Abaixo da região inguinal, o resultado não é tão satisfatório assim, porque o método também tem os seus riscos. Né? Doutora Fabiane, enquanto o doutor Francisco respondia, ele falou de trombofilia, que você também já até comentou. Isso é um exame que é feito e que mostra a pessoa... Eu gostaria que você explicasse o que esse exame mostra. Na realidade, o que a gente quer ver com esse exame, né? Quais são aquelas pessoas que o risco de ter uma nova trombose seria tão alto a ponto de justificar a manutenção da anticoagulação para sempre, ou por um tempo mais prolongado. Né? Hoje em dia, muito poucas pessoas ficam anticoaguladas para sempre. Porque o risco... Não precisa ficar tomando anticoagulante. Porque o risco da anticoagulação, qual é o risco da anticoagulação? É sangramento, é trauma, é sangramento em local nobre, sistema nervoso central. Com o tempo, à medida que o tempo passa, o risco de sangramento ele fica maior do que o risco de ter uma nova trombose. Então, não vale a pena. É claro que essa visão está mudando um pouco com novos medicamentos que a gente tem, tá? Mas muito poucas situações falam, não, esse paciente ele vai trombosar de novo, então você precisa manter. E a gente consegue ver isso com exames. Às vezes, aquela veia que não recanalizou, fica uma sequela importante ali no local. Isso é um fator de risco para ter nova trombose. Entendi. E aí se junta isso com outro fator genético, enfim... Então, esse exame da trombofilia, ele só é feito a partir do momento que a pessoa já teve um quadro de trombose? Não é um rastreamento prévio? Idealmente, sim, mas a gente pega os parentes de primeiro grau também, que chegam preocupados. O que tem que ficar, que é importante... A gente não conhece tudo. Em 30% dos casos, a gente tem as tromboses, tem famílias com trombose, onde os exames estão todos normais. Você faz isso tudo e está tudo normal. Né? Então, a medicina já sabe muito, mas tem muito para saber ainda. Então, a gente não pode basear só nisso. A história pessoal, a história familiar, como que essa trombose aconteceu, igual eu falei, são tão importantes ou talvez mais importantes do que os exames em si. Né? Doutor Alexandre, você falou lá no primeiro bloco sobre a importância da panturrilha como o nosso coração da perna para mandar esse sangue de volta, né? Em relação a isso, pensando também em prevenção, o exercício físico, então, é fundamental. É fundamental. E não só para ter uma boa panturrilha, porque quando você tem uma boa musculatura de panturrilha, você bombeia melhor o sangue. E outra coisa, a atividade física faz bem para a saúde inteira, para a cabeça e para o corpo. E é fundamental a atividade física para o controle de peso, que é um fator importante de risco, não só para trombose venosa, mas para infarto, derrame, que são outros apresentações da trombose, né? Então, a atividade física é fundamental. A gente viu aqui, inclusive chegou até uma pergunta, vou procurar ela aqui, de uma pessoa que toma um medicamento e a pergunta é assim, vou ter que tomar para sempre? Certo. E por que essa pergunta? Porque às vezes não é todo mundo que gosta de tomar remédio. E a partir do momento que a pessoa percebeu uma melhora, principalmente no sintoma, às vezes ela para de tomar e não continua o tratamento o tempo que deveria. Isso é algum risco, doutor Francisco? Não, sem dúvida. Então, assim, você sabe... Vou até procurar aqui qual que é a gente sabe, assim, que tem pacientes que vão precisar de tomar o remédio pro resto da vida, né? E outros não. E aí um critério que faz essa distinção de maneira simples, né, é se a trombose, por exemplo, são vários os critérios utilizados pelo médico para definir isso, mas um muito importante é as circunstâncias em que a trombose se instalou. Se a trombose foi idiopática, começa sem nenhuma causa subjacente, ou se a trombose se instalou, por exemplo, depois de um pós-operatório, porque ficou imobilizado. Essa é uma distinção, divide bem em dois grupos, em que um vai precisar de tomar por um tempo maior e o outro não. A outra característica
que define o tempo da anticoagulação, que é uma questão polêmica. Hoje não há muita concordância entre os médicos, às vezes há bastante discordância, inclusive, sobre qual paciente que deve ser mantido em anticoagulação para sempre ou não. Tá. Uma outra característica é o tamanho do trombo e onde esse trombo está, qual a localização. Então, resumindo, são uma série individualidade. De exatamente. Isso agora é o que eu achei. Mas existem pacientes que precisam tomar para o resto da vida. É porque essa foi a pergunta do Paulo José, do Boa Vista. Ele mandou para a gente por WhatsApp a pergunta dele. Ele disse que em abril ele teve uma dor lombar nas costas e realmente foi diagnosticada a trombose. Então, a dor continua. Há 6 meses ele toma um medicamento, acredito, o anticoagulante, que eu falei o nome aqui para vocês no intervalo. E ele fez mapeamento genético e realmente foi constatado que era genético. Ele gostaria de saber se ele precisa tomar esse medicamento anticoagulante pelo resto da vida, porque ele disse o seguinte, ele tem medo até de passar fio dental e sangrar. Ou seja, vocês de alguma forma responderam, né, que cada caso... E se ele teve uma dor lombar, provavelmente foi uma veia de grosso calibre, uma veia calibrosa abdominal, ou ilíaca, ou a veia cava, então uma trombose importante. E aí tem que, como já foi respondido aqui, tem que avaliar. Se precisa, né? Sempre. Ou seja, não necessariamente que foi veia calibrosa que tem que tomar o resto da vida. Tá. Né? E porque fica acompanhamento com vocês é muito importante para essa continuidade, para ver o que é preciso. Isso, e sempre o trabalho junto do angiologista com o hematologista. Eles são coadjuvantes, né? Eles são... somativos, né? Sinérgicos. Sinérgicos. Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas que chegaram de casa, e foram muitas hoje, até porque nós estamos estreando o nosso WhatsApp. Então, fique por aí, voltamos daqui a pouco.